uma situação. Olá, o programa em discussão especial de hoje está começando aqui na sua rede Alesp para falar de um assunto que vira e mexe está na vida da família brasileira. Eu estou falando do endividamento. Aliás, infelizmente, esse é um assunto que é mais do que comum entre as famílias. Uma pesquisa aponta que 65% dos brasileiros estão endividados e 24% estão inadimplentes. Ou seja, é muita gente que está aí no vermelho, no sinal de alerta. Então, para esse bate-papo, nada melhor do que um consultor financeiro. Eu recebo aqui no estúdio o consultor Caio Katayama para discutir os desafios do endividamento. Seja muito bem-vindo ao programa em discussão especial. Obrigado. Começo te perguntando o seguinte, Caio, quando de fato o endividamento passa a ser uma dor de cabeça, um problema para a pessoa e para a família de uma forma em geral? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, o endividamento é algo que aflige todas as famílias brasileiras nesse momento, né? É um índice muito alarmante, né? E esse ponto onde o endividamento começa, né, se nós recobrarmos um pouco a memória, na verdade ele já aconteceu alguns anos atrás, antes inclusive da crise financeira que o país está passando nesse momento. E isso veio através, infelizmente, dos próprios pais, né, que passaram a ter uma linha de consumo, né, muito mais do que necessidade, mas sim de uma forma onde o Brasil vivia de uma economia mais pujante, mais crescente. E isso fez com que o brasileiro se perdesse um pouco nos seus números, nas suas contas, fazendo com que passasse aí alguns anos endividados. Isso fez com que os seus filhos, inclusive, tomassem isso como exemplo, né? E aí, hoje, nós temos esse índice mais caótico, que é exatamente as famílias endividadas. E isso realmente é uma situação muito complicada na vida do brasileiro, que dificulta muito, inclusive, em situações como agora, não só a questão de lidar com as suas contas, né, suas obrigações mensais, mas também oportunidades. Muitas vezes, acarretando um endividamento que já vem de algum certo tempo, né, eles estão aí com índices, né, com CPF, com restrição, e isso coíbe ou inibe aí algumas oportunidades. Para aquele que está desempregado, o desemprego, né? Ou seja, as chances de trabalho são reduzidas, e para aqueles que precisam fazer negócios, infelizmente isso acaba sempre complicando a vida do brasileiro. Ou seja, é meio que um processo meio que cultural. A gente está falando aí de uma geração, os pais, que tem aquela questão de consumir, né, a todo momento, e aí acaba passando isso para o filho. É isso? Exatamente. Na verdade, um efeito dominó. Isso. É que nós perdemos uma certa cultura que o brasileiro tinha, antes inclusive da estabilização da moeda, que é aquele conceito de poupança. Infelizmente, depois dessa estabilização, o brasileiro que vivia uma situação bem fechada no Brasil, viu-se numa oportunidade de consumir produtos, né, e utensílios, inclusive, que vinham de fora para dentro do Brasil. E isso fez com que o brasileiro acabasse criando um hábito de tomar crédito, ao invés de guardar, né, suas reservas para uma possível compra. E isso veio dessas 3 gerações, nós podemos falar aí quase 20 anos, né, 15 anos desde a estabilização para cá, né, e aí perdeu-se o hábito de guardar dinheiro. E isso fez com que os pais também não passassem esse tipo de informação aos filhos. Por isso que nós temos hoje uma tendência aí muito grande dos jovens, né, aqueles inclusive que acabaram de fazer 18 anos já estão endividados, né, que causa aí uma surpresa para o seio familiar. Ou seja, a gente tem aí um dado de 65% dos brasileiros que estão endividados. Dá para a gente jogar nessa balança aí que existe um grande percentual justamente entre essa classe jovem? Exatamente. Inclusive, como eles não estão preparados para esse conceito de guardar dinheiro, exatamente eles entram no seu primeiro momento na vida financeira já fazendo o crédito, que é muito fácil, né? Desde o crédito consumidor até o crédito bancário. E, lógico, dentro de 65%, aí entra a família tentando ajudar, né? Sempre, né, o jovem, que deve ser o neto, muitas vezes o filho, que se vê numa complicação financeira. E aí também faz com que os mais velhos venham tomar crédito. Esses são os índices que têm sido apresentados aí pelo mercado, através dos órgãos que medem esses índices de restrição. Por isso que nós temos exatamente essas duas pontas. Os jovens estão extremamente endividados, ao mesmo momento que as pessoas mais idosas também, né? Isso é engraçado, né? Você tem esses dois polos, né? Onde existe uma concentração de dívida, né? E que realmente eles têm dificuldade de sair dessa situação. Ô Caio, e no meio de tudo isso, a gente vive uma situação difícil no Brasil, quase 13 milhões de desempregados, que obviamente esse dado contribui
para esse cenário também do endividamento. Sim, uma coisa leva a outra, e esse é o grande problema, né? É como quem veio primeiro, né? A galinha ou o ovo. Isso quer dizer, como eu saio das dívidas se eu não tenho emprego, eu não tenho renda? Se não tenho como pagar. Exatamente. Então, uma das dicas que nós temos aqui a passar para o consumidor brasileiro, primeiramente, é criar certas prioridades desse endividamento, separando o que é dívida bancária de crédito consumidor. Obviamente, todos nós precisamos do crédito consumidor. É aquele que fornece produtos e serviços que são de primeira necessidade para o cidadão brasileiro. Diferentemente, por exemplo, do crédito bancário, que é aquele empréstimo que você faz na agência ou também que você utiliza o cartão de crédito. Muitas vezes, esse desempregado, até por esta situação, deve ter até perdido esse crédito bancário. Dentro dessas condições, a gente pede para que esse consumidor avalie, né, esses critérios e tentem sempre fazer uma boa negociação com crédito consumidores, que são esses créditos realizados através dos lojistas, né, que são de fácil negociação, né, muitas vezes, inclusive, com a ajuda da própria família, né, tendo um capital, vai poder negociar, inclusive, reduzindo não só além dos juros, mas também valores reais. E agora tem uma oportunidade mesmo para aquele que está desempregado, o nosso governo liberou aí o saque do FGTS. Isso, a parcela de R$500 até março do ano que vem. Qual é o efeito disso na prática, na economia de uma forma em geral, mas acima de tudo também para essas pessoas acabarem quitando suas dívidas, né? Uma pesquisa também aponta que a maior parte dos brasileiros que vai fazer o saque do FGTS, dessa parcela aí, dessa cota de R$500, pretende de fato usar para pagar dívidas ou parte delas. É isso que tem sido demonstrado aí nas entrevistas, né, de diversos jornais, que o cidadão está dando preferência à quitação, porque exatamente, chegou-se num patamar insuportável e a família, né, nesse sentido, ela acaba ficando angustiada. Esses R$500 passa a ser uma grande oportunidade como moeda de troca ou de barganha, exatamente para se negociar crédito. Mas como a rede bancária nem sempre oferece uma redução de juros substancial, então a dica é pegar esse saque dos R$500 ou até das contas inativas, que pode ser superior aos R$500, e fazer uma ótima negociação com seus credores, que são exatamente aqueles que você deve, através do vestuário, né, são comércio, né, ou até escolas, que são serviços, e tentar fazer essa renegociação principalmente para tomar o rumo da vida, né? Ou seja, para que a sua vida continue a prosperar. E, logicamente, com esse fôlego, você terá aí condições de poder fazer uma boa negociação posteriormente com os bancos ou com o próprio cartão de crédito, que muitas vezes acaba colocando essa chance dentro de uma situação mais à frente, né, prestes aí a serem encaminhados para o departamento jurídico. Lá, geralmente, essas plataformas acabam até propondo condições melhores. Então, tá aí. Essa é a medida que a gente, pelo menos, indica para que este endividado consiga, né, aproveitar essa oportunidade e sair um pouco da situação. Agora, se nós falássemos também aquele que não está endividado, é também uma grande oportunidade. Eu não sei se você sabe qual é a rentabilidade do FGTS, da conta do FGTS. Muitos cidadãos não sabem, mas a rentabilidade ele é muito abaixo até da poupança. Agora, nessa nova medida, ele equipara aí a correção da poupança, a caderneta de poupança. Mas mesmo assim, é um índice muito pequeno. Se você olhar pelas oportunidades de consumo, mais vale, muitas vezes, você sacar esses R$500 e aplicar financeiramente em uma aplicação melhor do que o próprio FGTS, que, de certa forma, por mais que tenha esse rendimento da poupança, não vai te dar uma lucratividade muito boa. Existem fundos aí no mercado financeiro, fundos de renda fixa, que trazem um índice um pouco melhor, ou até fundos de previdência, que são os que têm mais patamar de rentabilidade. Ou seja, então, a dica do senhor é, de fato, então, aproveita, aí o governo está abrindo as portas para esse saque no valor de R$500, vai lá e saque independentemente de estar endividado ou não. Agora não é sacar para gastar à toa, né? Exatamente, até porque nós estamos em vias aí de chegar no final do ano e isso quer dizer que grandes oportunidades de compra vão acontecer. E o poder do consumidor tendo esse dinheiro como reserva vai abrir portas aí para muitas oportunidades. Somado aí também com o FGTS, com o 13º, né, que está em vias de sair também para aquele que está empregado, né? Ou seja, isso é um grande poder de compra que o consumidor pode utilizar na hora
de buscar aí as suas compras de Natal. Você tocou agora num ponto importante para a gente trazer para esse debate, que é justamente agora, final do ano se aproximando, a gente quer comprar uma roupa nova para passar a virada do ano, quer comprar uma roupa nova para o Natal, quer comprar um presente para o sobrinho, para a mãe, para o pai, enfim. O brasileiro, de uma certa forma, de uma maneira geral, ele tem aquele hábito de consumismo mesmo, né? Então, como de fato saber assim, que todo mundo sabe, não estou podendo gastar, não devo gastar. Mas como de fato você consegue colocar isso no papel, na caneta e fazer o controle de fato das suas contas, Caio? Olha, uma das dicas que nós temos dado é exatamente criar aí, primeiro, né, listar o nome dos familiares, das pessoas que você deseja presentear, né, e muitas vezes fazer já uma prévia cotação, mesmo agora que nós estamos entrando em outubro, existem grandes oportunidades do comércio com Black Friday, que já se tornou tradição aqui no nosso país. E, logicamente, se você já tem aí listado essas pessoas para presentear, tá aí uma boa dica de você já fazer certas cotações, aguardando aí essas oportunidades de presente. E também agradar aquele que espera ganhar esse bom presente, fazendo exatamente esse checklist, né, das compras que a gente indica. Isso é uma forma de você administrar um pouco melhor o seu recurso e, ao final, se você reparar, você sempre tem uma reserva, uma sobra que você acaba guardando, e o que nós recomendamos, porque mesmo que você consiga comprar todos os bens aí para os seus queridos, ao mesmo tempo, no ano que vem você tem aí, né, as contas para pagar também, né? São os impostos, a conta chega, as mas obrigações. cedo ou mais tarde ela está lá batendo na porta, né? É verdade. Agora, a gente está falando aqui de endividados, o programa vai estar discutindo o endividamento, mas também inadimplência, né? Só para o telespectador de casa se conceituar, saber muito bem a diferença. Não necessariamente quem está endividado está inadimplente, é isso? Correto. O endividamento é algo que você administra desde que você esteja em dia, que na verdade é o adimplemento, né? E o inadimplemento é quando você não consegue suportar, né, pontualmente os seus pagamentos. E aí você acaba tendo que arcar com esse atraso. E o acúmulo das prestações atrasadas é que pode dar aí exatamente riscos de restrição ao nome ou até situações mais complicadas como, né, ações cíveis, né, para poder saldar essas dívidas. Então tome muito cuidado com a inadimplência, tente sempre administrar num prazo suportável aos seus credores ou até com o banco se você tiver inadimplente com ele. O percentual de brasileiros inadimplentes hoje é 24%. O senhor considera um percentual muito alto? Sim, eu acho que a nossa população nunca se viu numa situação tão alarmante como essa, né? Mesmo numa economia aquecida, isso realmente preocupa muito a todos, né? Porque torna-se um ciclo onde isso acaba sempre estourando de novo ao próprio consumidor. Porque se esse índice de 24% muitas vezes é também a lucratividade do comércio, né, você imagina como é que vai ficar os preços. Então esses números realmente começam a assustar mesmo aqueles que não estão endividados. Porque o custo de vida do cidadão brasileiro que acaba crescendo com exatamente esse índice que é alarmante. Fazer uma dívida para pagar outra. Qual é o risco disso? Deve-se analisar muito bem qual é a tomada de crédito que você vai precisar fazer para poder saldar. Lógico que para saldar é muito importante antes estar negociando com esse credor ou com o banco para se avaliar se há alguma vantagem para isso. Muitas vezes o consumidor, principalmente endividado com o banco, não sabe que os bancos eles acabam incutindo na sua linha de empréstimo juros futuros. E na hora dessa quitação, muitas vezes, ele acaba pegando um recurso da família, ou às vezes até de uma outra origem, vendendo um veículo, e ao invés de negociar com o banco, ele vai lá e paga todas as prestações com juros futuros, descapitalizando ainda mais a situação financeira que ele já se encontra. Então, vale a pena sim, desde que você já comece com uma negociação junto aos bancos. Os bancos têm a obrigação, inclusive, de fazer essa descapitalização, retirando esses juros das prestações futuras para que você faça a quitação. Aí sim vale a pena. Do contrário, é preferível que você tenha esse recurso para honrar esses compromissos até o final. Ou até surgir uma outra oportunidade, muitas vezes até de campanha, agora de final de ano, muitas instituições estão chamando até pelos canais de televisão
os consumidores para poder fazer exatamente essa nova negociação. Então, tá aí a dica de você fazer valer bem aí esse recurso que você vai tomar. Maravilha. A gente está falando aqui de negociar. A partir do momento que você negocia sua dívida com aquela empresa, com aquela instituição que você está devendo e você não cumpre com o negócio, piora a vida do devedor? Isso é uma situação complicada. É comum, inclusive, isso acontecer? É comum, principalmente aquele que não tem uma renda fixa. Aquele que depende, por exemplo, de vendas variáveis, ou ele é um comissionado, ou ele é um representante, ou às vezes até um pequeno empreendedor, né? Que ele tem aí os seus ganhos, que tem uma variação nos seus meses. Por mais que ele tenha um compromisso, é muito importante antes ele tentar trazer garantias para diminuir o valor dessas prestações. E, lógico, para poder administrar bem os seus compromissos, é sempre dialogar ou com a instituição ou com o seu credor, para que ele não tome nenhuma medida que seja desagradável a você. Agora, cara, é verdade que depois de um certo tempo a dívida acaba caducando, vamos dizer assim, usando esse termo? Quando é que ela caduca? É verdade. Essa questão caducar, ela inclusive é um tabu na nossa sociedade. Por quê? Muitos acreditam que o caducar, a palavra em si, né, ela é meio entendida como anistia, o que não é verdade. Sim. Caducar na condição da nossa lei em vigência é nada mais do que apagar a restrição que existe nesse CPF, quer seja aí pelo SPC ou quer seja pelo Serasa. Apagar essa restrição não quer dizer que você não tenha dívida ativa. Isso quer dizer que muitos credores, sabendo disso, muitas vezes acabam até protestando essa dívida. E o protesto é um título lavrado em cartório que não desaparece com o caducar, que é uma coisa bem diferente. Ou seja, de qualquer forma, a dica é sempre resolver aquela pendência de crédito que você tem. Nunca deixe para trás, Sim. mesmo que tenha sido caducado. Por quê? Você pode se ver numa situação, por exemplo, agora que o governo deve lançar grandes oportunidades na área da infraestrutura, da casa própria. Isso quer dizer que está aí uma das regras da Caixa Econômica, que é levantar os 10 últimos anos, né, do seu CPF. Vai que você tem uma dívida que achava que caducou, né, pensando que foi anistiado, e ele tem um protesto lá em cartório. Isso vai complicar você na hora do ato da aquisição. Aliás, cara, eu até te pergunto o seguinte, você passou por um momento complicado na vida, se endividou e aí você foi lá, tudo bem, pagou a sua conta, tá tudo direitinho. Mas depois você vai fazer um investimento futuro. Aquela imagem que você teve lá atrás, que você ficou devendo a uma determinada empresa, mesmo tendo quitado, deixa o seu nome um pouco manchado ou não? Uma vez que você pagou para um novo negócio, isso não vai interferir, ou interfere? É uma boa pergunta, porque, veja bem, a pontualidade de pagamento, ela hoje, através das instituições financeiras, inclusive do comércio também, pelo SPC, ele mede aquilo que nós chamamos de score, que é a sua capacidade de valor e de pontualidade de pagamento. Esse índice hoje, ele é divulgado através desses órgãos, fazendo com que, inclusive, muitos se atentem até ao crédito positivo, que são aqueles bons pagadores, exatamente que fazem o seu índice através desses pagamentos. Agora, voltando a responder a tua pergunta, pode sim prejudicar você dependendo daquilo que você vai adquirir. Muitas vezes, quando se trata de um veículo ou de um imóvel, isso pode perturbar a tua carta de crédito. Por quê? Porque essa impontualidade ou esse índice que você deixou para trás vai pesar na hora de você se cadastrar e ser avaliado por esse credor. Mesmo você tendo quitado a sua dívida. Mesmo você tendo quitado. Exatamente por quê? Depende da proximidade dessa quitação. Se a quitação aconteceu muito recentemente, você vai ter um crédito pequeno. Se essa quitação ocorreu há mais de 6 meses ou 1 ano, você já vai ter um crédito maior. É assim que os bancos têm avaliado para poder conceder novamente uma linha de financiamento a esse consumidor. Ou seja, na dúvida, amigão, só gaste o que você tem no bolso, porque senão a coisa pode complicar, mesmo depois de você quitando a sua dívida, né? A partir de que momento o nome do cliente vai para o SPC?
Quanto tempo de dívida? Olha, de atraso? a partir do inadimplemento do pagamento, você já está arriscado. É óbvio que a maioria dos credores costumam entrar em contato com seus clientes para poder recompor. Todos sabem aí que o índice de desemprego é muito alto e os próprios credores já têm plataforma estruturada para fazer isso. Inclusive, se ele não fizer dentro da própria empresa, existem várias empresas que trabalham com recuperação de crédito, né? Uma delas, inclusive, é onde nós atuamos e que faz esse trabalho exatamente de entrar em contato com os consumidores que estão inadimplidos para poder entender a situação complicada que ele está e poder trazer ele da forma e nas condições que ele tem para recompor esse negócio. Então, mais uma vez, né, é importante você tentar sempre dialogar, quer seja com o credor, quer seja com o banco ou até por esse escritório que está fazendo contato. Infelizmente, muitas pessoas não se veem assim. Quando chega, né, um tratamento no escritório, é muito comum ele sentir medo, né, e não querer atender essas ligações, desligar, né, ou achar que de alguma forma, né, aquilo para ele é ruim. É muito pelo contrário. É uma grande oportunidade que ele acaba perdendo de poder ser ouvido e muitas vezes fazer uma proposta, né, até reduzindo os valores de compra que ele tem. A partir do momento que seu nome está no SPC, você faz o negócio lá, vou dividir a dívida em 5 vezes, você pagou a primeira parcela, seu nome sai? Sim, isso já está em lei, né? O credor ou o banco, ele tem aí o prazo máximo de 48 horas para poder baixar essa restrição, tá ok? Então fica aí a dica, se você já fez a sua quitação e mesmo assim você continua tendo o seu CPF restrito, procure rapidamente esse credor, tá? Faça a sua reclamação e se na persistência isso ainda continuar, você deve aí procurar o PROCON, por exemplo, que está para atender todo consumidor, principalmente com esse tipo de restrição, ou também até a Defensoria Pública ou o Juizado de Pequenas Causas para poder melhor auxiliar, né, para que essa instituição tire essa restrição de vez. SPC e Serasa são a mesma coisa ou não? Não, são órgãos diferentes, tá? Inclusive, podemos até entender que são concorrentes entre si. A diferença é que um mede os índices de crédito voltados mais a instituições financeiras, cartões de crédito, ok? E o SPC, ele está aí mais para o comércio e para a indústria. Entendi. Então, de certa forma, eles regulam nichos de segmentos diferenciados. Ao final, acabam trocando informações entre eles. Isso faz com que, muitas vezes, o SPC informe uma restrição vinda do Serasa, ou vice-versa. Mas não necessariamente se o nome do cliente está no SPC, ele vai estar no Serasa. Depende, como eu te falei agora. Às vezes, dependendo da pontuação, existe essa troca de informação. A diferença é que o comércio vai te informar que você tem um apontamento no Serasa. Ou, muitas vezes, o contrário. Você está fazendo um financiamento junto ao banco e o banco vai te informar que existe uma restrição no SPC. Então, é aí que você deve procurar cada órgão, né, para poder regularizar essa restrição. Caio, o nosso programa está quase chegando ao fim, mas deixa eu voltar lá para a gente procurar entender melhor os fatores do endividamento. São 65% dos brasileiros que estão endividados hoje no país, 24% estão inadimplentes, segundo a pesquisa. E eu te pergunto, a gente estava falando aqui do desemprego, são quase 13 milhões de desempregados no país. Claro que isso acaba criando um efeito dominó, acaba contribuindo também. E tem um outro fator, aquelas pessoas que estão conseguindo se recolocar no mercado de trabalho, muitas vezes estão entrando com a mão de obra mais barata também, né? Estão recebendo mais para prestar o mesmo serviço. Então acaba muitas vezes faltando dinheiro para honrar todos os compromissos. Isso também é um fator para, de repente, poder explicar esse aumento aí nos números? É verdade. Quando o trabalhador ele perde o emprego, né, na verdade ele acaba reduzindo o seu padrão de vida. Se ele não guardar esses recursos, que são as verbas rescisórias, né, ele vai ter que aceitar uma vaga até de um nível inferior ou a uma renda inferior. Isso faz com que, né, a economia da família... Né? É real. Isso não é... A gente não está se baseando... É real, a realidade é essa hoje no Brasil. Ou ele acaba ficando desempregado novamente, ou ele aceita uma vaga cujo salário é inferior. E é lógico que você deve aceitar mesmo que seja inferior, né? Acreditando, inclusive,
na sua capacidade de, dentro da empresa, conseguir um aumento de salário posterior. Mas, no primeiro momento, a família passa aí, né, para diminuir uma medida da cinta, né? Ou seja, reduz a economia financeira da família e aí fica complicado administrar, né? A dica é cortar gastos excedentes, como televisões por assinatura, né? Ou seja, vários gastos que são desnecessários para a vida, por exemplo, né? Contas de telefone, né? Excesso de números de telefone, isso, de certa forma, vão criando gastos mensais que não vão comportar essa nova renda. Né? E sempre o alerta é tentar sempre não ficar inadimplente. Se endividar, pode sim, desde que esteja em dia, mas inadimplente é uma condição muito ruim, porque, inadimplente, o buraco é mais embaixo, né? O pior de tudo, né? Você acaba entrando num ciclo vicioso. Né? E a dificuldade de sair da inadimplência, que é o grande desafio para o cidadão. Por isso, evitar estar inadimplente é a principal dica. Agora, o cidadão se depara diante de várias contas a pagar. Ele deve começar por onde? Aqueles de primeira necessidade, ou seja, a moradia, a alimentação, tá? O vestuário em si, né? Lógico que aquilo que está dentro da cesta básica é importante, né? Tirando o supérfluo, e educação dos filhos. Muitos, inclusive, nessa situação, acabam tirando os filhos da escola, né? Colocando muitas vezes no ensino público, o qual cria também, no futuro, uma situação mais complicada, né? Até porque o jovem vai crescer e depois também terá uma dificuldade de emprego também, né? Então, se puder realmente manter os filhos na escola, dentro dessa prioridade, faça. Agora, o carro financiado, muitas vezes o segundo carro, né? Ou aquela motocicleta, né? Aí o conselho é tentar vender ou passar esse endividamento para aquele que tem renda, né? E lógico, depois de você ter aí a situação da família, a renda da família numa situação mais próspera, você pode fazer novamente aí a sua nova aquisição, mas o que mais acontece é o contrário, né? Tentando segurar o segundo ou terceiro veículo, ele acaba deixando as suas prioridades de sustento da própria família, colocando em risco por conta de um bem, né? O que a gente não aconselha. E essa questão do segundo veículo, por exemplo, é muito comum aqui em São Paulo, justamente por causa do rodízio e tudo mais. Então, é comum algumas famílias terem 2 carros, justamente pela questão do rodízio, né? Agora, para a gente finalizar, geral, qual é a dica que você deixa, apesar desse número que realmente assusta, 65% dos brasileiros endividados, 24% inadimplentes, existe uma luz ali no fim do túnel que você consegue enxergar? Sim, eu acho que nós estamos atravessando uma situação muito interessante da economia. Eu acho que o Brasil deve fechar suas contas no final de ano com uma situação esperançosa, né? A economia já tem mostrado nesse segundo semestre sinais positivos de reação. Isso faz com que a gente tenha aí uma esperança para 2020 de prosperidade. Agora, vale a dica para aquele que não está endividado, né? Criar novamente o conceito de poupança e não a aplicação financeira que eu estou dizendo, e sim o conceito de guardar dinheiro, que é algo, por exemplo, que em situações de crise, né, a família acaba não se vendo em grandes dificuldades. É a válvula de escape, né? Exatamente. E essa dica tente guardar da sua renda. A renda não necessariamente é salário. Muitas vezes é o seu ganho, né? Através aí de um comissionamento, através de um faturamento. Tente guardar 10% daquilo que você ganha. 10%. Vou até anotar isso aqui para mim também. Exatamente. Mesmo que seja numa aplicação financeira chamada poupança, de baixo rendimento. Mas faça isso como um hábito. Você vai ver que depois de 10 meses, você já tem um salário a mais. Já tem uma Sempre reserva assim, ali. uma renda a mais. E você, com essa segurança dessa reserva, você sempre vai ter oportunidades de compra, né? Lembrando que não se deve mexer nessa poupança 100%. Não faça isso nunca. Se tomar, tome no máximo metade daquilo que você guardou, nunca 100%. E com esse hábito você vai ver que você vai criar, né, sempre um colchão, que nós chamamos, né, para que você não se veja em situações entre tomar crédito, né, como a última alternativa, ou até ficar inadimplente, que é a pior das alternativas. Maravilha! Caio Katayama, educador financeiro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, hein? Eu que agradeço.
O programa em discussão especial de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Passou.